noite. Nesta sexta-feira, o nosso entrevistado é o publicitário Íbero Hipólito, membro do diretório do PT de Mossoró. E mais, governadora Fátima Bezerra vem a Mossoró amanhã anunciar local de novo estádio de futebol. O cenário político está no ar. Bem, boa noite para você, boa noite mais uma vez, o nosso cenário político entrando no ar a partir de agora aqui na nossa TCM, canal 10 HD, você que nos acompanha, nosso muito obrigado pela participação, pela sua audiência, né, @cenário político TCM e no WhatsApp 8802-8941 para você interagir conosco durante o programa de hoje. Nós estamos recebendo hoje, antes das matérias, vai dar uma boa noite inicial aqui ao Íbero Hipólito, que é membro do PT local, publicitário, estudante de Direito, tem ex-diretor do INCRA no Rio Grande do Norte, tem uma participação efetiva aí dentro do diretório do PT aqui em Mossoró. Boa noite, Íbero, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Tássio Araújo, boa noite aos assinantes da TCM, aos companheiros aqui que estão na técnica. Nós vamos daqui a pouco conversar um pouquinho aí sobre política, né? Isso. Fazer uma avaliação da conjuntura, tanto nacional quanto também aqui no estado do Rio Grande do Norte. Perfeito, Íbero. Olha, e hoje a governadora Fátima Bezerra, assessoria da governadora, né, divulgou para alguns colegas de imprensa que amanhã a executiva estadual, né, a chefe do executivo estadual, vai cumprir uma agenda institucional aqui em Mossoró, sábado, a partir das 9h30 da manhã. Bom, essas imagens que vocês estão acompanhando aí é justamente o motivo da vinda da governadora. Ela vai amanhã fazer o anúncio oficial da escolha do local onde será construído o novo estádio no município de Mossoró. O projeto é viabilizado com recursos do governo do estado, né, além de emendas parlamentares. E a ideia é que a nova praça esportiva de Mossoró, construída pelo governo, seja em uma área localizada às margens da Avenida Lauro Monte. Muita gente já está identificando esse local aí no bairro Abolição 2, entre o Hotel Termas e o residencial Rubens Pinto. Está aí a Lauro Monte, a imagem aérea aí do local exatamente onde vai ser o novo estádio de futebol. Essas imagens é da Elisângela Moura, foi de hoje. Foram imagens feitas hoje, fotografias e vídeos também. A gente copiou também, fizemos um print do Google Maps também, mostrando. Amanhã, Fátima Bezerra estará aqui com sua comitiva, 9h30 da manhã, vai estar nesse local, anunciando oficialmente para Mossoró que esta área que nós acabamos de mostrar, ao lado da Avenida Abel Coelho, não é isso? Abel Coelho, vai ser aí o futuro estádio de Mossoró construído com recursos do governo do estado. Um anúncio que já havia sido feito desde dezembro do ano passado, desde o ano passado, e agora o governo pretende, né, avançar com esse projeto, já que Mossoró está carente, está padecendo de uma praça esportiva. O terceiro edital, né, do Nogueirão, para a permuta do Nogueirão, um edital da prefeitura foi lançado também recentemente, está validado até março, né? E os dois primeiros anteriores não obtiveram concorrentes, foram dados como esvaziados. Então, Mossoró vivencia essa questão e tudo o que o desportista, o amante do futebol, o torcedor do Potiguar, do Baraunas, do Mossoró, do MEC quer é que realmente os clubes locais disputem partidas aqui, dentro do solo mossoroense, né? A história, a tradição, a trajetória do que é Mossoró para o futebol do Rio Grande do Norte. Então, seja da prefeitura, né, como tem uma pendência com a LDM, me parece que tem um imbróglio, uma dificuldade, né, desses editais avançarem, serem atrativos em relação à judicialização, enfim, vamos acompanhar a questão. Ou seja, do governo do estado, que está vindo amanhã com a governadora anunciar oficialmente o local onde o próprio governo pretende construir a praça de esportes. Nós vamos estar acompanhando aqui. Bom, e hoje tivemos chuvas, né, em Mossoró, chuvinha rápida, cerca de 12, a Seadro divulgou 12, 15 milímetros, muito bom. E a Imparne divulgou também um estudo
que mostra a chegada de chuvas para a segunda quinzena de janeiro. Nós temos essa reportagem, vamos acompanhar. Ao contrário do que aconteceu nos primeiros 15 dias do ano, onde o tempo até esfriou um pouco e o céu ficou nublado, mas sem chuvas, a segunda quinzena de janeiro promete ser diferente. A previsão climática divulgada pela empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparne, afirma que é possível esperar as primeiras chuvas de 2026 agora para os próximos dias. A questão de um bloqueio aqui sobre o Nordeste impedindo a formação de chuvas. Mesmo com a presença dos sistemas meteorológicos capazes de fazer chuvas, esses bloqueios eles inibiram a formação de chuvas. E agora que a gente está observando que essa alta pressão, esse bloqueio, ele está diminuindo, deverá nos próximos dias possibilitar a formação de chuvas, como já tem acontecido de ontem para hoje na região do Alto Oeste e no litoral, e muitos municípios do interior do estado têm chovido. Claro que são chuvas fracas ainda, porque a condição de umidade ainda não está ideal para termos chuvas mais fortes. Com a chegada das chuvas, a esperança é a de que o inverno venha com abundância. Porém, os estudos indicam que podemos ter chuvas dentro da categoria normal ou mesmo abaixo do normal. É o que afirma o último boletim emitido pela Imparne. Nós estamos em janeiro e se a evolução que nós estamos observando está sendo o Atlântico Sul esquentando e o Atlântico Norte esfriando, nós chegaremos em março, final de abril, de fevereiro, início de março, com condições mais propícias. Por enquanto, o que a gente pode afirmar é que as condições elas remetem a uma chuvas de normal a um pouquinho abaixo do normal para o período de fevereiro a maio, com um viés de melhora, dependendo das condições bastante principalmente. Para o homem do campo, neste momento, a orientação é uma só. O agricultor vê chuva, ele vai lá e planta. Não interessa se seria a época certa ou não. E a orientação é, já que ele vai para o campo plantar sua lavoura, que ele dê preferência para culturas com ciclo curto, principalmente o feijão e o sorgo. O sorgo porque ele tem digamos assim, ele consegue aguentar mais a seca. Se tiver falta de água durante o seu período vegetativo, ele consegue aguentar essa falta de água por mais tempo. E o feijão, a gente sabe, com 30, 40 dias, você já tem feijão verde para colher e com isso você tem uma safra. Muito bem, tá aí Gilmar Bistrô da Imparne, né? Muito bom essas notícias. Vamos aguardar, né? O decorrer dos dias, né? A perspectiva é boa, pelo menos janeiro, o resto de janeiro, fevereiro e março, né? Que dê para sustentar pelo menos a lavoura do homem do campo. Olha, aqui no estúdio a gente conversa agora com o Ibra Hipólito, membro do Diretório Municipal do PT, publicitário, estudante de Direito e ex-diretor do INCRA do Rio Grande do Norte. Ibra, a gente viu aí no início, você como é membro direto do Diretório do PT, tem uma larga história dentro da atuação do partido. Governador, amanhã, em Mossoró, poucos colegas da imprensa, inclusive, sabiam dessa notícia, né? O portal TCM já divulgou. Como é que vocês do PT também vê essa possibilidade do governo do Estado, já aí no último ano de governo, encampando essa luta também de um estádio de futebol para Mossoró? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Tássio, os assinantes da TCM. Primeiro que sim, que é uma notícia extremamente positiva para Mossoró, né, não só para o torcedor moçoroense, mas também para a economia local, porque um estádio de futebol, ele além de propiciar o esporte e o lazer, também tem o seu lado econômico que gira em torno dele, né? A gente vê os ambulantes, tem todo um comércio ali ao redor de uma partida de futebol, não é à toa que futebol hoje é uma máquina de fazer dinheiro, né? É um dos principais segmentos aqui no nosso país, né, que gera muita economia. Então, essa notícia do governo do estado, né, da governadora Fátima Bezerra, que amanhã às 9 horas, ali na rua na Avenida Lauro Monte, pertinho do Termas, ali também no Hotel Garbos, né, que é um terreno já
de propriedade do governo do estado, ou seja, já não é só dizer que vai ser ali, né? Já tem um terreno diferente do que as especulações que se tinha até então, da UERN, né, de outros locais, das especulações por parte dos editais aí que o próprio prefeito municipal lançou e não conseguiu. Ou seja, é uma notícia extremamente positiva para Mossoró, para o futebol moçoroense, hoje que conta com 3 equipes profissionais, né, fora as equipes amadoras aqui de Mossoró. Então, eu, inclusive, como amante de futebol, eu lembro, desde os meus 6, 8 anos de idade, eu frequentava o Nogueirão com meu pai, né, tem uma grande recordação, excelentes recordações do Nogueirão, e a gente vê aí que o Nogueirão está como está hoje, né, porque ele foi abandonado. O fato é isso. As obras do Complexo Viário 15 de março em Mossoró estão em fase de conclusão. A expectativa é de que a entrega aconteça no primeiro trimestre deste ano. Acompanhe. As obras do Complexo Viário 15 de março chegaram a aproximadamente 90% de execução, representando um dos principais investimentos em mobilidade urbana de Mossoró, segundo o Poder Executivo Municipal. Ainda de acordo com a Prefeitura, a obra será responsável diretamente por uma melhor fluidez no trânsito e na integração do sistema viário da cidade. A via será importante também pela ligação com as BRs 110 e 304, tendo o intuito de reduzir os congestionamentos, facilitando assim o deslocamento entre bairros e pontos estratégicos de Mossoró. No total, as obras do Complexo Viário 15 de março custaram aproximadamente 100 milhões de reais, com investimentos do governo federal e também do município de Mossoró. Em dezembro, as obras entraram em fase de sinalização e iluminação. São 8 quilômetros de rodovia, ciclovia e calçadão, segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ainda estão previstas intervenções finais nas 2 interseções estratégicas, que conectam o complexo às BRs 304 e 110. A conclusão dessas etapas é primordial no processo de finalização integral da obra, sendo assim liberada para o tráfego. O complexo também vai contar com uma via totalmente integrada para pedestres e ciclistas, incluindo uma ciclovia e um calçadão no decorrer do trajeto. O prazo inicial de finalização da obra era o primeiro semestre de 2025, depois foi alterado para dezembro e agora foi colocado para o primeiro trimestre de 2026. Bem, tá aí. Portanto, complexo 15 de março aqui de Mossoró, expectativa ser inaugurado até o mês de março. Olha, a gente volta a conversar agora com o Íbero Hipólito, membro do Diretório Municipal do PT de Mossoró. Você pode participar também no nosso WhatsApp. Íbero, situação do PT em nível de Estado, né? A gente tem visto aí a governadora no seu último ano de mandato, e tem tido aí algumas desaprovações, ou seja, a análise que é feita, né, pela opinião pública, pelo menos TCM TS2, traz que a governadora, o governo Fátima Bezerra tem tido uma desaprovação de mais de 60%, né? Apesar de ter feito aí inúmeras frentes, né, atuado em inúmeros serviços que já estavam parados desde outros governos anteriores, mas me parece que isso não reverbera no grosso da população. Como é que vocês, do Diretório Municipal, Estado, dialogam isso? Qual é a conjuntura que é feita, qual a análise que é feita para explicar essa conjuntura? Olha, Tássio, a avaliação, né, do que é feita pelos institutos de pesquisa, na verdade, ela não retrata o que é o próprio governo da professora Fátima Bezerra, né? A gente pegou o governo em 2019, logo após o governo Robson Faria, que deixou 2,4 bilhões, né, de dívidas e restos a pagar, com 4 folhas de salário dos servidores em aberto, deixou também salários de terceirizados em aberto, deixou várias empresas prestadoras de serviço
ao governo do estado sem pagamento, ou seja, deixou um rombo aí de quase 3 bilhões de reais que foi recuperado, na verdade, né? Foi recuperado pelo governo Fátima ao longo desses 7 anos. E a gente pegou também uma pandemia que foi uma pandemia muito difícil para todo o país, obviamente, e para a gente aqui mais ainda, porque a governadora Fátima, de um partido antagônico aí do presidente Jair Bolsonaro à época, né, que fez de tudo para que a gente tivesse uma redução populacional, porque o que ele pregava, na verdade, era para que as pessoas morressem, né? Nem à toa que o Brasil, em que pese a sua população, teve um dos maiores percentuais de morte no mundo inteiro com relação à pandemia da Covid-19. Então, assim, a gente passou por todo esse processo, estamos no processo de recuperação em que pese estar na reta final do governo, mas os investimentos, né, na malha rodoviária do nosso estado, que desde o governo Garibaldi, né, que não se tinha uma recuperação de estradas como se está tendo hoje com o governo Fátima Bezerra, ou seja, são mais de décadas sem manutenção, né? A gente que percorre as estradas do Rio Grande do Norte, a gente sabe como é que era o nível de qualidade das estradas do nosso estado, e para se recuperar as estradas, ela demora tempo, além do clima, né, tem todo o ponto de vista de investimento, e isso está sendo feito, né? Está sendo feito. É óbvio que não na velocidade necessária que o Estado precisa, que a população precisa, mas a boa parte da malha viária do nosso Estado está sendo recuperada, e isso já era para ter, inclusive, impactado, né, nos números positivos para o governo do Estado, para a própria governadora, uma série de outros... O governo demorou a agir nesse sentido? Uma parceria federal como o governo Lula, os dois trabalharam juntos nos últimos 4 anos. Justamente. Aí a gente pega também o governo Lula e o governo Fátima, né? Lula teve que reconstruir o país, né, porque foi destruído pelo governo Temer, foi desregulamentado completamente pelo governo Temer, e teve o seu aniquilamento da sua estrutura administrativa, de investimento, pelo governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula ele passou os 2 primeiros anos tentando remodelar o país, né, tentando reconstruir o país. E isso também fez com que a própria governadora Fátima não tivesse as condições de parceria, de investimento, né, que poderia ter, que deveria ter, né, se tivesse em uma situação de normalidade do nosso país. Então, isso teve um reflexo direto aí também no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, a gente pode dizer que o governo federal ele é o principal parceiro do estado, né, nas obras, no próprio investimento. A TCM acabou de mostrar uma matéria do complexo viário do 15 de março. Ali, cerca de 80% daqueles recursos ali da obra, daqui do município, são recursos federais. Coisas que o prefeito ele não diz, né? Ele anuncia uma obra como uma obra municipal, como uma obra da prefeitura, mas ali o percentual de recursos ali do governo, do executivo, do governo federal, na sua grande totalidade, né? Na sua grande totalidade. E a população precisa saber disso. Não é que seja do governo Lula, eu estou dizendo que é do governo federal, né? Do governo federal, da União. Ou seja, tem que ser também, isso tem que ser divulgado, tem que ser transparente, né? Tem que ser transparente nas suas parcerias também. Então, o governo Fátima ele vem nesse processo. Eu digo que nos últimos 4 meses, a gente teve vários investimentos, tivemos várias notícias positivas do ponto de vista aqui no nosso estado, mas de fato isso não mexeu nas estruturas a ponto de reverter o nível de popularidade do governo do estado. Oi, Ibro, e essa questão fiscal do estado, né, como é bem propalada em relação ao déficit, né, bilionário que o estado carrega, também fruto de gestões, ao longo de gestões, não são cerca ao todo de 6 bilhões. Esse ano o orçamento da Assembleia fechou com um déficit de 1,5 bilhão, a conta não fecha, o cobertor é curto, né? E ao ponto também de, por exemplo, isso fica muito escancarado para a opinião pública quando um governo, ou os governos, seja de agora o que passou, o que virá, não consegue fechar a folha de pagamento no final do exercício, a exemplo do 13º. Isso fica muito claro para a opinião pública, né?
vocês, enquanto do PT também, como é que vocês veem isso? O governo, de certa forma, você entende que é injustiçado nesse discurso ou é uma situação difícil de se lidar? Olha, Tássio, e para você que está nos assistindo, a gente sempre diz assim, não pode estar só olhando para o retrovisor, mas quando se trata de uma estrutura de governo, você precisa fazer uma análise histórica para poder saber qual é a sua realidade, né? Hoje, o governo do Estado, ele tem um déficit na Previdência, que é o que impacta diretamente as contas do Estado, né? Sim. Ou seja, o governo tem que injetar dinheiro na Previdência, né, no IPERN, para poder os aposentados, servidores aposentados e pensionistas serem pagos todos os meses. Por que que isso acontece? Porque lá no governo de Rosalba Ciarline, né, foi começado a retirar dinheiro que era do antigo FUNFI, o Fundo de Financiamento da Previdência, que foi começado naquela época, né, a retirada de dinheiros, e tinha recursos para pagamento dos aposentados, aposentadas. A ex-governadora Rosalba começou a retirar esses recursos para aplicar em outras rubricas, em outras ações. O governo Robson, idem, esvaziou, a gente disse que o governo Robson limpou o tacho, né, do fundo previdenciário, e a conta tinha que chegar, né? A conta chegou, né? Quando esvaziou o caixa da Previdência, né, os servidores públicos, eles tinham que continuar a receber, porque eles, de fato, eles passaram a vida inteira contribuindo para a Previdência, e quando se aposenta, não tem o seu direito, né, que é de receber em dia, inclusive, o seu provento. Então, isso é fruto de um processo histórico. Qual é outro dado concreto? Né? Com o advento da tal lei de responsabilidade fiscal, né, que determina um limite, né, de contratação de pessoal, isso também impacta, né, nas contas públicas. Por quê? Hoje, você vê que o governo do Estado fez uma convocação agora de mais de 1.000 concursados da educação. Aquilo dali, ele vai ter um impacto positivo direto nas contas da Previdência. Por quê? Porque o professor lá hoje que é contratado, o funcionário que é terceirizado, né, de uma terceirizada que trabalha no hospital, que trabalha numa escola, uma merendeira, seja o que for, eles não contribuem para a Previdência Estadual. Então, se não contribui para a Previdência Estadual, aquele recurso, o buraco, ele vai ampliando. Então, para você tapar aquele buraco, você tem que ter servidor público efetivo para contribuir para a Previdência. Revertendo encargos. Para reverter os seus encargos. Então, se não tem concurso público, né, se não tem renovação, se a cada ano os servidores públicos que vão se aposentando e não tem reposição, como é que essa conta fecha? Né? Como é que essa conta fecha? Então, esse déficit aí, ele tem que... eu digo que há mais tempo, menos tempo, outra reforma da Previdência vai ter que ser feita para poder sanar esse déficit. Pergunta aqui para Íbero Hipólito, chegando. O ouvinte coloca... ele colocou aqui... Qual é a maior obra física da governadora em Mossoró? Daqui a pouco eu vou dizer o nome dele aqui. Ah, tá aqui, deixa eu ver, o Cândido Silva. Cândido Silva, mandar um abraço pro camarada aí do PCdoB, né, da nossa Edivaldo, da nossa federação. Grandes perspectivas, que a gente vai conversar também sobre a eleição daqui a pouquinho. Mas eu digo que o Hospital da Mulher, Tássio, é sem dúvida a maior obra do governo da professora Fátima aqui em Mossoró. Uma obra que passou aí dos 140 milhões de reais, uma estrutura, assim, extraordinária, mas infelizmente não tem a mídia que tem a UBS que o prefeito inaugurou ontem, né? A UBS ampliada, a UPA ampliada que o prefeito inaugurou ontem, que ele gastou mais para divulgar do que próprio investimento que foi feito ali eu chamo da UPA ampliada, que ele construiu agora ali no terreno da UFESA, né? Porque se a gente fizer um comparativo, né, em termos de investimento do que foi investido tanto no Hospital da Mulher aqui em Mossoró, quanto no Tarcísio Maia,
aquele hospital que foi inaugurado ontem, antes de ontem, aí, pelo prefeito, é investimento de 10%. 10%, né? O Tarcísio Maia, ele triplicou o número de UTIs, né? Ele ampliou enormemente seu espaço de atendimento. O Hospital da Mulher, da mesma forma, né? Se você for lá no Hospital da Mulher, você vai ver a estrutura que é, de fato, um hospital público aqui em Mossoró, que inclusive está fazendo atendimento de várias especialidades, né? Porque com a ampliação do Tarcísio Maia, uma parte dos seus serviços está sendo executado, né, lá no Hospital da Mulher, aqui em Mossoró, que fica ali depois da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que falta o governo, Fátima, divulgar mais as suas ações. Eu acho que isso falta um governo ter mais presença na mídia, participar mais dos espaços, a TCM aqui sempre que convida, né, ter alguém do próprio governo, né, que eu não faço parte do governo, né, mas alguém do governo, o próprio Alexandre Mota, né, que é o nosso secretário de saúde, de Estado de Saúde, ele já esteve, inclusive, no programa, né, da rádio aqui na 95, Mota, né, que é, além de qualificado do ponto de vista de gestor, né, é um grande debatedor, né, dos investimentos que o governo Fátima tem feito no Rio Grande do Norte, em especial aqui em Mossoró. Então eu cito objetivamente o Hospital da Mulher, o volume de recursos que foi investido lá no Hospital da Mulher e também no Tarcísio Maia, que nem se compara, né, ao que foi inaugurado ontem, foi antes de ontem, ali no terreno da UFESA. Muito bem, um abraço para o João, diretor da UPA, tá? Da UPA do Alto São Manuel. Obrigado, João. Sempre ligado aqui no nosso cenário político. Mandar um abraço também para o Cláudio Lopes, viu? Um abraço, Cláudio. O Cláudio está discordando 100% dos seus posicionamentos, mas está acompanhando a gente aqui e a gente agradece a participação, Cláudio. E democracia é isso. É isso, é tranquilo. A discordância faz parte, né? Isso. Eu estou tratando de informações objetivas, né? Obviamente que eu tenho um lado na história, né, por estar aqui, mas eu estou tratando objetivamente do que foi investido no Hospital da Mulher e do que foi investido no hospital inaugurado aí pelo prefeito, que nem era hospital, né? Nem era hospital, era uma policlínica, de uma hora para outra se transformou em hospital, que a gente não sabe como é que foi esse procedimento, mas o que a gente espera é que tenha atendimento para a população, Tássio. Independente que seja municipal, estadual. Eu digo isso porque o ano passado eu fui um assíduo frequentador das UPAs aqui de Mossoró com meu pai, com minha mãe, meu pai inclusive que veio a falecer, e eu chegava na UPA ali do Santo Antônio, era uma calamidade, né? Os leitos tinha macas que era caixa de isopor, era pedras para poder sustentar as macas, faltando medicação, faltando uma série de insumos, né? Ou seja, a gente espera que, independente de municipal, de estadual, que a população seja atendida, porque a saúde, ela não espera, né? A saúde, ela não espera. O Íbero Hipólito, você como membro do PT municipal, Tereza Medeiros pergunta a sua opinião. Desde 2020 que a reforma do Tarcísio Maia nunca terminou. Quer fazer alguma consideração sobre isso? Não terminou. Não terminou porque ele vem sendo investido, né? É um investimento longo. Primeiro, um hospital, você não pode fechar o hospital para tocar uma obra. É diferente. Eu repito, aí a TCM apresentou há pouco tempo uma obra que não mexe com ninguém, não mexe com doente, não mexe com ninguém hospitalizado, que é o tal do complexo aí do 15 de março, né, que tinha uma inauguração prevista para o primeiro trimestre do ano passado, jogou para o segundo semestre do ano passado, ou seja, já estamos na terceira data de inauguração. Uma obra de estrada, né, que não mexe com pessoas, não mexe com gente. Uma obra dentro do hospital, Tássio, você não pode tirar todos os pacientes, fechar o hospital e tocar uma obra como uma empresa teria que tocar. Ou seja, então todo esse processo aí é um processo lento, porque ele tem que ter essas adequações. Muito bem. Íbero, falando de política, né? Vamos falar da política partidária agora. Articulações e costuras
Governadora Fátima Bezerra, há uma discussão interna já dentro do partido, da militância. Uma ala defende a saída da governadora, outra defende a permanência. O PT Nacional quer a governadora no jogo como carta, digamos assim, um play importante para a disputa ao Senado no Rio Grande do Norte. O que está sendo discutido? Qual é a sua visão, sua opinião nas discussões internas dentro do partido? A governadora deve permanecer ou deve sair para ser candidata ao Senado? Tássio, olha, primeiro nós estamos numa situação sui generis, diferente, né? Por não. Por que diferente? Porque pela primeira vez a gente vai ter aí uma governadora que está prestes a desincompatibilizar, renunciar para disputar um outro cargo, e o seu vice, né, já anunciou, não anunciou, mas já é fato que não assumirá. A gente lembra da governadora Vilma de Faria, né, que tinha seu vice, o Iberê, que a Vilma renunciou para sair candidata. Iberê, que era deputado, depois, né, foi o vice-governador dela e assumiu o governo tranquilamente, cumpriu a sua função enquanto vice-governador. O fato é que toda a nossa solidariedade à governadora Fátima, porque à época nem a própria governadora queria o Walter Alves como seu vice, né? Foi uma articulação aí nacional, uma exigência do PMDB aqui do Nordeste, né, para garantir um emprego para o Walter Alves, porque o Walter, de fato, naquela época, nem a sua reeleição ele tinha garantido, né? Era um mandato apagado, em decadência, era o último Alves na linha de espera, né? Porque as oligarquias do Rio Grande do Norte, se você for pegar aqui em Mossoró, os Rosados, nem mandato de vereador tem mais. Se você for pegar os Maias, né, nem mandato de vereador em Natal tem. Os Alves, idem. Então, restou o que para os Alves? Restou ser o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, à base de uma exigência feita pelo PMDB Nacional no apoio ao presidente Lula. Então, a Fátima Bezerra, a nossa governadora, naquele momento ela não teve como dar um não ao presidente Lula, né? Ela aceitou, teve que engolir, né, o Walter, mas a gente já sabia quem era Walter Alves, né? A gente já sabia quem era Walter Alves. Uma figura que não merecia o mínimo de confiança. E está aí comprovado, né, pela sua postura, pelo que ele vem fazendo. Muitos dizem assim, não, mas o Walter não teve o devido reconhecimento no governo. Reconhecimento de quê? Né? Quem é Walter Alves? O que era Walter Alves para ter Walter Alves, para você ter uma ideia, ele tem 4 secretários indicados no governo do estado. Mas o MDB tem uma esteira importante. Ele tem o presidente da CAERN, que é uma estrutura não muito pequena, né? Mas ele enquanto figura, né? E a gente sabe que quando vai para uma disputa eleitoral, os prefeitos, né? Eles não têm muito aquela lógica da fidelidade partidária, né? Não é à toa que, agora, recente, a gente viu um deputado estadual que anunciou apoio a um candidato a governador e anunciou apoio a uma candidata a senadora, né, de palanques opostos. Ou seja, os prefeitos é do mesmo jeito, né? Tem essa lógica toda aí, né? Mas, enfim, a conjuntura hoje é mais favorável ao quê? Qual é a discussão? A governadora ela tem uma decisão de renunciar, né, em que pese, assim, tem setores, eu particularmente defendo, né, setores do meu grupo no PT, a gente defende que a governadora teria que concluir o seu mandato, não deixar a situação nas mãos aí da direita aqui no estado do Rio Grande do Norte, porque a eleição indireta na Assembleia Legislativa, ela é uma incógnita, né? Ela não dá para dizer que grupo A, grupo B, grupo C, e a gente sabe que rei posto, né? Rei morto, rei posto, né? E até os postulantes a disputa direta já poderiam ser candidatos na indireta. Basta ter a maioria dos deputados favoráveis, já seria governador já nesse primeiro momento. Né? Queimaria uma reeleição. Existe uma tendência muito forte, né, dentro da Assembleia que o nome sai de dentro da Assembleia, né? Tem uma costura nesse sentido que o nome sai de dentro da Assembleia. Isso tem negociações de bastidores nesse sentido.
Bom, a gente está chegando ao final, 2 minutos e meio no máximo, 2 minutos, mas em 1 minuto, diga aí, Cadu Xavier. Qual é a perspectiva de Cadu para o governo, para a candidatura? Olha, nós faremos uma excelente campanha. Cadu é uma figura extremamente preparada, não só de discurso, né, mas conhece a máquina do Estado. E eu tenho certeza que nós faremos uma campanha, vai ser uma campanha polarizada, né, que pese aí ter três candidaturas. Eu considero que a gente vai ter Cadu, vamos ter o prefeito de Mossoró e vamos ter, muito provavelmente, o Álvaro Dias, porque o Rogério, a tendência de Rogério é colar nos Bolsonaros, né? Colar nos Bolsonaros, e vamos ter uma candidatura de Álvaro Dias. Para o segundo turno? E com 3 candidaturas fortes, segundo turno é certeza, né? Certeza. E nós vamos ter uma polarização que é a polarização do Brasil, do país, que é a esquerda, a direita, e nós vamos ter o Cadu no segundo turno aqui na eleição do Rio Grande do Norte. Muito bem. Íbero Hipólito, obrigado por essa participação no cenário político e até uma próxima oportunidade. Tasso, eu agradeço ao Espaço, a TCM, aos assinantes, a você. Mandar um abraço para o Vonulfo, que está curtindo lá a festa da padroeira, né, de Caraúbas, e até uma outra oportunidade. Ok. Bom, o cenário político conversou com o Íbero Hipólito, publicitário e membro do diretório do PT de Mossoró. Bom final de semana para você. A gente se reencontra segunda-feira a partir das 19h20. Até lá.